com uma recontagem dos votos através de uma comissão internacional, mas a lei é clara em relação a esta questão, que só a Comissão Nacional Eleitoral é que tem este poder de o fazer. Primeiro, temos que interpretar que existe a soberania dos Estados. E você não pode pedir recontagem, não é? Se você não tem os dados. O elemento fundamental nisso são os dados. Os partidos têm que ter... Porque, havendo dados convincentes, o primeiro órgão a dizer que há que se reconhecer é o Tribunal Constitucional. Isso de chamar uma comissão internacional independente, isso não existe, porque exige do respeito da soberania do Estado. Não existe em qualquer país do mundo, existe. não é só uma questão de Então, às vezes nós falamos de coisas, porque não existe nenhum órgão que supervisiona os outros Estados. Mas porquê é que a UNITA tem esta necessidade de recorrer a uma recontagem de uma organização internacional? Não, vamos primeiro esperar que a UNITA apresente os seus resultados, não é? Porque estamos a falar à base de presunções. A UNITA diz que não concorda, que ganhou. Sim, senhora. Vamos admitir que seja verdade. Vamos admitir. Se for verdade, a UNITA vai trazer todos os elementos probatórios, dizendo, olha, estão aqui, a ata número tal, aconteceu isso, aqui está aqui, somando, está a dar X. Então, se questiona o CNE, e o Tribunal vai questionar, porque é que os dados da UNITA não condizem com os dados da CNE. É preciso aqui... Isso é a coisa mais importante. É trazer os dados. Porque, por exemplo, eu estive a ver manifestações de pessoas contra os partidos políticos que não pagaram os seus delegados de lista. E esses delegados não entregaram as atas. Como é que um partido está a vir reclamar que não estou de acordo com os resultados se não tem atas? Então, isso é um problema de organização. Se está a referir ao PRS, já começou... Não, eu não estou a falar de nenhum partido em concreto, é só para chamar a atenção às pessoas que os partidos devem organizar-se. Porque para impugnar, e felizmente essa é a minha área processual, você tem que reunir os elementos de prova. Se você não reunir os elementos de prova, por tão verdade até que seja o teu posicionamento, ela pode ser extremamente verídica, mas se você não for capaz de provar a existência desse facto, e neste caso das eleições, a prova é documental, não é uma prova verbal, porque as pessoas dizem, não, temos que ter provas documental. E eu acho que o presidente da UNITA esteve bem quando apelou à calma. E ao apelar à calma quer dizer que está à espera que saia o resultado. Embora o presidente vai para um caminho, mas a juventude da UNITA vai por outro, fez aí uma convocatória de manifestações generalizadas e por aí fora. É verdade que isso não vai acontecer, porque nós estamos num Estado de Direito e o Estado não vai permitir que as instituições sejam postas em causa, a vida, os bens das pessoas sejam postos em causa. Então, eu acho que a serenidade que pediu o presidente da UNITA é a coisa mais correta que ele fez. Esperar que saiam os resultados definitivos, a UNITA esgote todo o procedimento legal, até decisão do Tribunal Constitucional, que é rápido, porque nessa situação o Tribunal Constitucional é extremamente célere, por questão de plantão, né? É uma matéria de interesse público, de interesse nacional. As decisões não ultrapassam as 48 horas. Então, é preciso que a UNITA prepare todos os elementos de prova e, se tiver os elementos de prova, ninguém vai poder dizer que não. Então, é aqui que devemos nos fixar. Nós ouvimos os observadores internacionais e mesmo nacionais que não detectaram a priori coisas anormais. Agora, também aquele elemento subjetivo, não é? A imprensa internacional, a questão do ex-presidente José Eduardo dos Santos, vão vir personalidades, vai vir mais imprensa, a visibilidade. Então, as pessoas querem usar esta visibilidade, não é? Para, de uma forma ou de outra,
pôr em causa, demonstrar que é uma instabilidade. Por que é que temos estas constantes suspeições às nossas instituições, Dr. David Mendes? Isto vem já desde 92. Em 92 eu também fui membro do Conselho Nacional das Eleições, em que todos os partidos estavam em paridade. Quer dizer que cada partido tinha um representante e cada candidato à presidência da República também tinha um representante. Tinha as Nações Unidas a supervisionar. Mas a UNITA não aceitou os resultados. E fomos à guerra. Então, isso custa. Então, a comunidade internacional, que nós pedimos sempre, tem de estar presente, venham, e nós depois dizemos que não, eles estão enganados. Então, eu acho que seria de bom tom que se mantivesse os ânimos bem serenos, que os partidos que estão a impugnar, ou que pretendem impugnar, esse é o período de prepararem as provas, para que, a partir das provas, puderem demonstrar que o CNE está errado. Porque se não há provas, como se diria, é como se fosse birras. Não, nós não podemos ir por aí. Nós vamos por análise técnico-científica. Os números estão a dar certo? Estão. Não estão a dar certo? Não estão. É aqui. Contra factos não há argumentos. E em direito processual, as provas são a rainha. Desde que sejam devidamente fundamentadas. Não, prova é prova, né? Se existe, existe. Se não existe, não existe. Agora, temos o problema da avaliação das provas. Sim, porque também pode haver uma prova adulterada. Pode haver atas adulteradas. Porque nós também já vimos nas redes sociais algumas atas que estão adulteradas. Essa aí não vale como prova. Então, os partidos têm que se preparar melhor, organizar bem as suas pastas, mesa por mesa, município por município, província por província, para poder impugnar. Porque muita gente até nem conhece como é que se processa aqui entre nós a transformação de deputados, de votos em deputados. As pessoas estão a dizer, mas se o MPLA tem 51 e a UNITA, como é que o MPLA tem mais votos? Não, nós temos um sistema misto, né? Temos, a nível da província, se elege 5 deputados. Em todas as províncias é de forma igual. E o somatório dos votos de todas as províncias é que se encontra os demais deputados. Então, quando se fala em 5%, 2%, não sei, não é uma percentagem dos deputados, dos votos, dividido por número de deputados na generalidade. Primeiro temos de tirar os 90, desses 90, que a nível provincial vão surgir os 120. Então, 130. Nós temos esse sistema muito diferente, é um sistema misto, né? E muita gente não sabe como é que funciona isso. Então, fala-se muito, não pode, como é que eu tenho tantos por cento? Mas esses partidos devem estar devidamente preparados para fazer esta contestação depois. Sim, é aí que vem. Por isso é que os partidos têm que estar, primeiro, bem documentados e bem auxiliados por juristas e, particularmente, com experiência em processos eleitorais. E também sistemas informáticos. Doutora Balixionga, a UNITA fez uma declaração.